Então, quando um ligante se liga um receptor acoplado à proteína GO, esse receptor ele vai utilizar a unidade beta. Ele utiliza a sua unidade beta. Então, receptor GO ativa a unidade beta. É importante entender o seguinte: todas as isoformas de receptores possuem todas as subunidades. Então, todos esses receptores têm todas essas subunidades, mas elas não são usadas ao mesmo tempo. Então, cada tipo de receptor ativa uma subunidade diferente, dependendo da resposta, entendeu? Então, o GS é estimulatório, ativa a adenilato ciclase. Todo receptor acoplado à proteína GS vai, naquele momento que o ligante se ligar, ele vai estar ativando a subunidade alfa S. Todo GQ, que também é estimulatório, mas porém ele ativa a fosfolipase C, quando o ligante se ligar a um receptor acoplado à proteína e essa proteína for GQ, ele vai estar ativando a subunidade alfa-Q, que aumenta DAG-IP3 e aumenta a fosfolipase C. Tá? E todo receptor GI inibe o adenilato ciclase. Então, nesse momento que o ligante se ligar no receptor acoplado a uma proteína GI, ele vai ativar a subunidade alfa-I, que diminui a produção de adenilato ciclase e diminui a produção de AMP cíclico, diminuindo a resposta celular. Então, ele é inibitório. Ativa qual subunidade? Alfa-I. Tá? E o GO, que regula canais de cálcio, vai se ligar à unidade beta. Tem alguns livros que falam que é beta e gama junto, que eles usam essa unidade como se elas fossem só uma. Por isso que eu achava até que era somente duas subunidades aqui, ó. Tem livros que falam que é as duas. Tá? E aí, aquela tabelinha que ela colocou é o seguinte. Ela colocou aqui no cantinho as isoformas. Então, quais são os tipos de proteína G? GI, GS, GQ e GO. Aí ela colocou aqui os tipos de receptores. Eu tenho são receptores metabotrópicos, ou seja, receptores acoplados à proteína G. Então, ela dividiu aqui quais receptores, os subtipos de receptores muscarínicos, os subtipos de receptores adrenérgicos alfa-adrenérgicos ou beta-adrenérgicos, os subtipos, e qual tipo de proteína G que eles estão utilizando. Então, M2 e M4, ou seja, muscarínico tipo 2, muscarínico tipo 4, utiliza a isoforma GI. Eu não falei para você que os números pares são inibitórios? Então, se ele é inibitório, ele tem que usar um tipo de proteína G que seja inibitório. Então, ele usa a isoforma GI. Assim como acontece aqui no receptor alfa-adrenérgico. O alfa-2, ele é inibitório. Então, ele utiliza a isoforma GI, que é uma isoforma inibitória. Aí, aqui eu tenho, então, o quê? Um receptor muscarínico, um receptor metabotrópico acoplado à proteína GI. E aqui um receptor alfa-adrenérgico tipo 2 acoplado à proteína GI. Beta-adrenérgico tipo 2 acoplado à proteína GI. Entendeu? A relação que você tem que fazer é essa. Você tem que diferenciar o que é tipo de receptor do que é subunidade. Entendeu? Subunidade vai estar dentro de cada isoforma. Dentro de cada isoforma aqui eu tenho uma subunidade, que é o que vai causar a segunda resposta. E aqui eu tenho diferenciado os tipos de receptores. Eu tenho receptores muscarínicos, que são da via colinérgica, receptores da via adrenérgica. Então, esses dois aqui, ó, são da via adrenérgica. Os dois são da via adrenérgica, né? Aí tem o alfa e o beta. São tipos de receptores. Aqui também é um tipo de receptor.
E dentro desses tipos de receptores, cada um é acoplado à proteína G. Mas qual tipo de proteína G? Qual dos 4 tipos de proteína G? Aí eu vou ter que analisar. M2 a gente sabe que é inibitório. Beta 1 a gente sabe que é excitatório. Aqui tá falando que o beta 1 é acoplado à proteína GS. Por que ele é acoplado à proteína GS? Porque ele estimula a produção de adenilato ciclase. Então, ele utiliza a subunidade alfa-S, aumenta a adenilato ciclase e aumenta a AMP cíclico. É estimulatório. Aqui, M1, M3 e M5 estão ligados à proteína GQ. Ou seja, eles utilizam a subunidade alfa-Q, que aumenta DAG e IP3 e aumenta a fosfolipase C. E aqui também o alfa-1 utiliza o mesmo mecanismo, ele é acoplado à proteína GQ, a proteína GQ, como a gente viu, ela está ligada aqui na alfa-Q, que aumenta o DAG e IP3 e aumenta a fosfolipase C. Né? E aqui, os mesmos receptores aqui estão ligados aqui no GO, porque o GO ele regula o canal de cálcio. Então, esses receptores que também estão presentes no neurônio, eles dependem eles que regulam, né, a liberação de neurotransmissor. Então, eles precisam da exocitose do canal de cálcio. Então, por isso que eles também utilizam a proteína GO.